Para viva caro telespectador, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso e o vosso consultório médico. Antes de mais, gostaria assim de desejar um feliz Dia da África para todos os africanos que estão assim em nossa sintonia, especialmente para você que é são tomense. Então hoje iremos falar acerca do alcoolismo e para tal temos conosco aqui nos estúdios da televisão São Tomense a Rita Sequeira, ela que é nutricionista da ELPO, a Bruna Jarimba, que é também a gestora do projeto. Temos conosco também a Nilza Carvalho, diretora do Instituto da Droga e Toxicodependência e, claro, o nosso médico residente, Dr. Aleixo Pires. Boa noite e sejam todos bem-vindos. Boa noite. Eu vou começar por si, Nilza. O que o seu gabinete, o gabinete que lidera, tem feito no país e qual é o seu objetivo também? Instituto da Droga. Sim. Instituto da Droga é um órgão do Ministério da Saúde, responsável pela execução de políticas e programas de luta contra a droga. Tem o objetivo de consciencializar e sensibilizar a população sobre as consequências do consumo das drogas para a saúde e para o bem-estar social. Neste momento, nosso gabinete tem feito campanha de sensibilização nas escolas. Somos o parceiro direto do ONG ELPO, no programa Vida Sem Álcool, que é o Provisa, e nesse programa consta a campanha de sensibilização nas escolas. E nós já percorremos várias escolas de vários distritos de Santo Tomé e Príncipe, só nos falta chegar na região autônoma do Príncipe, e mesmo em Santo Tomé também só nos falta chegar ao liceu e à escola preparatória, que está programada para mês de junho. E nessas campanhas que nós fizemos nas escolas, nós deparamos que tem havido um aumento de consumo por parte de jovens, adolescentes, nas escolas, e é uma situação bem preocupante para o Instituto da Droga. E tem assim uma taxa de quantas pessoas, mais ou menos, que consomem o álcool de forma exagerada no nosso país? Bom, em 2017, no ano letivo, o Instituto da Droga realizou um estudo sobre a prevalência de substância psicotrópica nas escolas, e nesse estudo consta que o consumo de bebidas alcoólicas já era bastante elevado naquela época. E de lá para cá, o cenário não mudou, o consumo continua a aumentar cada dia que passa, e naquele estudo diz que desde os 10 anos em diante já há um consumo de bebidas alcoólicas por parte das crianças. Quando se diz consumo por parte das crianças, não é porque a criança consome, mas sim as crianças já têm tido contato com bebidas alcoólicas. No estudo diz aos 10 anos, mas na nossa realidade nós sabemos que é menos idade, porque nós já deparamos muitas mães com criança do colo, da vinda palma, da cacharamba. Então, desde muito cedo as crianças já têm tido contato com bebidas alcoólicas e que é prejudicial para as crianças, mesmo nessa idade, porque nós sabemos que bebidas alcoólicas para crianças, para os menores de 16 anos, é proibido. Por quê? Porque seu organismo ainda não está pronto para digerir o álcool. E esses pequenos goles que as crianças vão dar escondidas dos pais, ou os mesmos pais, muitas mães que dão um gole de bebidas alcoólicas para as crianças, caso de bebida palma e a cacharamba também, que nós já deparamos nessa situação no terreno. Esses pequenos goles vão sim fazer mal às crianças. Só que esse mal não é um mal imediato. É um mal que virá para depois. E muitas mães não têm noção disso. Muitas não têm noção desses mesmos jovens que consomem bebidas alcoólicas, não têm noção que a exposição de bebidas alcoólicas não é de imediato, mas sim para o futuro. Um jovem que começa a consumir bebidas alcoólicas desde muito cedo, ele quando for um adulto, de certeza, a probabilidade de ele ser um adulto doente é grande. A bebida alcoólica, aos poucos, ela destrói os nossos órgãos internos e só mais tarde é que virá diversas patologias. E nós deparamos com esse consumo a nível do país todo, todos os distritos. Hoje não vou dizer que distrito A ou B, C consome mais, não. É a nível de todos os distritos de Santo Tomé.
as pessoas têm ao consumir bastante, nós deparamos, aliás, está visível, tendo em conta o fácil acesso às bebidas, a falta de informação, falta de ocupação, são os motivos que têm levado a esse aumento de consumo. E por que escolheram as escolas para levarem as campanhas de sensibilização? É porque nosso público-alvo são os jovens. Nós sabemos que o jovem é a garantia do futuro do país. São eles os futuros dirigentes do país e essa faixa etária que nós queremos montar a mentalidade em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Isso não quer dizer que nós também não vamos à comunidade falar também com as pessoas adultas. Também vamos à comunidade também com o projeto Grupo da ELPO. Temos o trabalho com a população em todos os distritos, mas o nosso público-alvo nesse momento, nós estamos deparando, é mais para essa faixa etária dos jovens, como já disse, são o futuro do país, e nessa faixa etária o consumo é bastante visível e tenta aumentar cada dia que passa, então o nosso trabalho é de levar as informações corretas, de forma a sensibilizá-los, para que possam mudar o comportamento em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, para evitar os males maiores para o futuro. E são em todas as escolas ou existem classes assim específicas que levam essas informações? Nós, nesse momento, selecionamos um grupo de escolas. Nós, a nível do projeto, selecionamos as escolas secundárias. Estamos aos alunos dos 10º, 12º, que são já os finalistas. Mas isso não quer dizer que nós também não sensibilizamos a outras classes, porque nós vamos para uma escola que também tem o básico, nós sensibilizamos todas as classes. Mas o nosso objetivo nesse momento não são nas secundárias, porque são eles que já estão a terminar e precisam estar informados sobre as consequências de bebidas alcoólicas. E o que nós percebemos mesmo, eles têm muito pouca informação sobre as consequências. Sabem sim que faz mal, mas o que faz realmente, muitos jovens não sabem, muitos jovens não têm noção que bebida alcoólica também é uma droga. Quando nós perguntamos o nome da droga que conhecem, o que nos dizem é cocaína, heroína, liamba, outras que eles nem conhecem, ouviram falar, mas a bebida alcoólica, medicamento, em momento nenhum, o jovem nos diz que isso é uma droga. E quando nós dissemos que é droga, nós só reparamos no rosto a admiração de muitos em achar que bebida alcoólica também é uma droga. Porque eles têm noção que droga é só aquilo que faz mal. Que faz um mal imediato, talvez. Exatamente, também. um mal imediato. E não tem noção que bebida alcoólica também é uma droga. O fato de eles consumirem e não ficarem doentes na hora, acham que é normal o consumo. Não. Nós, na nossa campanha, informamos, até mostramos algumas imagens, damos com folheto, mostramos que é mais o fígado, onde o álcool mais degrada, porque é onde processa o álcool. E, ao mostrar essas imagens para os jovens, de vez em quando nós olhamos nos rostos deles, a maneira como eles encaram isso, porque são coisas que eles não sabiam. Muitos não sabiam. E então, a deparar com essa situação, muitos dizem que eu acredito que possam mudar de comportamento em relação ao consumo. Nós deparamos nas escolas, agora, hoje em dia, muitos jovens a misturar a cacharamba com Lynx. Lynx é uma bebida energética. Em todas as escolas que nós passamos do país, de todos os distritos, há esse consumo de Lynx com a cacharamba. O jovem, dito por nós, pelos próprios jovens, pelos próprios alunos, que misturam a cacharamba com Lynx para consumir, porque isso fica doce, achando que colocando o Lynx na cacharamba, o fato de ficar doce diminui o álcool. Mas não diminui o álcool e é um perigo para a saúde, porque misturar bebidas alcoólicas com a bebida energética, isso pode causar danos gravíssimos para o organismo. O fato de não fazer o mal imediato não quer dizer que está tudo bem. Não. Futuramente, as consequências virão depois. Nós ficaremos assim a saber as consequências. Vou passar a palavra para o doutor Aleixo Pires. A Nilza aqui, ela levantou vários pontos importantes. Um deles é que o álcool também é uma droga e também tem diversos efeitos que ele causa no nosso organismo. O doutor aqui poderia citar-nos quais são os efeitos negativos que o álcool ele pode assim causar no nosso organismo? Bom, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos telespectadores deste programa Consultório Médico. Mais uma vez estamos aqui. Pronto, quero desejar a todos que hoje é dia 25 de maio, Dia da África, e que os que estão a comemorar os adolescentes na escola, provavelmente muitos deles estão neste momento a usarem bebidas alcoólicas, da movimentação vista. E estamos hoje a falar mesmo deste tema tão importante, que é o álcool, que é um dos problemas que vem assolando o nosso país.
com graves consequências a nível social, que nós deparamos com famílias destruídas, quase que já não existe uma grande parte, porque um ou outro casal usa bebidas alcoólicas e com consequências graves para a saúde. Nós deparamos que uma pessoa que usa álcool, ele perde apetite, a falta de apetite, e que isto leva ao quê? Uma malnutrição, e depois com consequências graves para o estômago, então com uma úlcera gástrica. Nós deparamos que há muitos deles com hemorragia gástrica alta e baixa. Nos nossos serviços, quase sempre, devido à consequência do álcool, problemas graves de abstinência, com suores frio, com tremura. Então, deparamos vários N problemas a nível de saúde, destruição do sistema nervoso central e periférico, com consequências graves, problemas de coração, como a dilatação, falamos aqui na semana passada, que leva um coração destruído e com consequências graves para a saúde da pessoa, da família e do próprio país, com evacuações. As mães que usam bebidas alcoólicas, que as crianças nascem, falamos aqui da semana passada com a doutora Miriam, e que é necessário recorrer à junta de evacuação devido ao álcool. Então, é a sociedade toda com problema, são os serviços de saúde, o internamento, grande parte de pessoas com cancro do fígado, cirrose hepática. Cirrose quer dizer que quando o fígado deixa de funcionar, como disse cá a diretora, o fígado é responsável pelo metabolismo do álcool. O álcool, dependendo da quantidade do álcool que a pessoa bebe. Então, a presença do álcool no organismo dura de cerca de 30 minutos para sair, ou 3 horas de relógio, está dependendo da quantidade, e nós deparamos que quase sempre vemos as pessoas a beberem e a quantidade enorme desse álcool, todos os dias, e com consequências graves nas estradas, as bermas das estradas, nos quiosques, nas lojas, nas quitandas. Então, o álcool tornou o quê? O amigo número 1 do povo santomense. Sem o álcool, o povo não consegue viver. Uma grande parte da população não tem esses dados, com as pessoas que era preciso fazer um inquérito, mas nós vemos que quase toda a gente, os adolescentes, o que outrora não havia porque os adolescentes não bebiam. Não tinha aquela vontade, aquela simpatia por álcool. Fui adolescente, saí de Santo Tomé com 21 anos de idade, não tinha vício de beber. Não havia isto. Dos colegas meus não havia. Hoje crianças bebem, adolescentes bebem e ficam no estado de embriaguez e que nunca se... Pronto, quem tem uma determinada idade um pouco mais velho, é para admirar. É por isso que estamos aqui, porque há que se comparar, porque outrora não se bebia, porque é que hoje se bebe? Há alguma coisa que está a falhar dentro da nossa sociedade. Bom, tive ainda a oportunidade de ver que o Estado preocupava com o estado da saúde da sua população. Preocupava-se quando fazia-se o cacharamba, preocupava-se, destruía-se, controlava o nível de açúcar, era deficiente, havia problemas com açúcar, então havia controlo no comércio externo, os armazéns quando vendiam, havia controlo do fabrico de cacharamba. Então, tudo isso o quê? Porque o governo, na altura, estava preocupado com a família. Com a família, sabe que o álcool influencia muito na nossa sociedade e na família, que é um problema social, que hoje, cada dia que nós vemos, deparamos que no hospital aparece o quê? Agressões constantes. É o homem que bate a mulher, é a mulher que bate o homem por causa do álcool. São os filhos que estão abandonados, que ficam na rua porque pai ou mãe usa com excesso a bebida alcoólica, não preocupam com os seus filhos, não fazem de comer, e os meninos estão aí na rua tirados, porque é tudo isso consequência do álcool. Porque não há família unida. A palavra família só existe provavelmente no dicionário, mas uma grande parte
da família quase não existe em Santo Tomé, uma família unida, organizada, onde existe pai, onde existe mãe, e que possa influenciar no seu filho, e não usando perante o filho bebida, mesmo usando, o filho não terá aquela oportunidade de dizer que eu vou beber. Então, essa falta de pulso, essa falta de punho que não existe, então nós temos a degradação do estado geral da família santomense por causa do álcool. E que tipo de bebida consome-se? São bebidas que, pronto, de um valor muito baixo e de um fabrico que não sabemos o que está lá, qual é a composição, sabemos que tem álcool, os outros componentes nós não sabemos. Então, é o fígado que sofre, é o Estado que sofre, é a família que sofre, porque você tem esse doente internado cerca de 90 dias ou mais na cama do hospital. Esse tema vamos falar daqui. Quanto é que um doente gasta internado? São doentes crônicos que não têm dinheiro para comprar medicamento, fazem medicação e usam o álcool de imediato. Se vão fazer metronidazole com álcool, não com a duna, você tem o fígado já destruído. Então, são esses problemas que nós trazemos para alertar a população que as consequências do álcool para a pessoa, ele termina mal, tem estado a terminar mal. Nós temos casos de cancro do fígado, devido ao quê? À presença da gordura e a presença do álcool, porque o fígado é responsável, é o nosso laboratório dentro do organismo. Se existe laboratório de análise nos hospitais, dentro do nosso organismo, posso assim para a população entender, quem é responsável por tudo que nós comemos e bebemos é o fígado. E o fígado não aguenta. Ele é que processa tudo. Tudo é para ele, então ele não aguenta. E se não aguenta, nós temos uma grande parte de pessoas com o fígado comprometido. E para além de mais, num dos estudos feitos, recordo, em 2000, para a prevalência da HIV-Sida, que não disseram que era HIV-Sida, fomos a nível da hepatite, e quase uma grande parte da população, não vimos assim grandes números de vírus de SIDA na altura, mas o que se viu mais são vírus de hepatite. Quer dizer que 90%, posso assim dizer, desse povo tem a presença de vírus de hepatite, ou seja, o fígado está comprometido. Comprometido o fígado com vírus de hepatite, e o álcool vem novamente destruir, e a gordura, o óleo frito vem destruir. Então nós temos a população com o fígado destruído e com o estado de saúde degradado, que não se consegue dizer que vamos reparar. Não repara nada. Quem vai reparar é só o barco, vai reparar porque nem os medicamentos vão conseguir, porque esse vício está mais acima, porque muitos dos doentes não fazem medicamento, não fazem medicação, e depois o conselho não é atado, ele não ouve, ele continua, é teimoso. A outra coisa que o álcool tem é a questão da teimosia, e são agressivos. Quando alguém fala com ele é agressivo. Então, e bebem sozinho, estão num canto a beber, não bebem em conjunto, pronto, num grupo, ele sai e vai bebendo sozinho. Então, são esses sintomas que nós deparamos e que em cada passo que nós damos, andando neste país, vamos deparar uma grande parte de pessoas que consomem bebidas alcoólicas. Não nas festas, mas diariamente, nos ambientes, vão fabricando ambientes para a bebida. E vê-se nas festas que a gente vê, as festas dos santos e santas, e que nem a viatura consegue passar. Nem a viatura consegue passar. Enchente de gente por causa de quê? Comes e bebes, e o beber aqui, pronto, sabemos que é o álcool, e que cria problemas e constrangimentos para cada um de nós, pronto, aquele que é pessoal de saúde e não só, e também para o próprio Estado, que não consegue tomar conta do seu cidadão. Então ele paga o caro, o Estado paga o caro, tem estado a pagar caro por causa da prevenção, por causa de chamar a atenção. Então, estamos aqui para chamar a atenção e dizer que a vida é boa quando nós cuidamos dela. Se não cuidarmos dela, pagaremos caro. E quem paga esse caro não é só a pessoa que tem problema de estar doente, mas é a família e é o Estado que vem para socorrer essas pessoas. Durante a sua explanação, o álcool faz problema tanto para o nosso organismo, bem como também para a sociedade, e também
mais próximo às pessoas que nos envolvem, nossos familiares, os nossos amigos. E é isso que nós temos visto nos últimos tempos, doutor. Famílias desestruturadas, Sim. Violência também, acidentes de viação também. Tudo isso São tem causado, tudo isso é causado, é o resultado do álcool, acidentes, sim, desse acidente, violência na família, então, são consequências do uso exagerado do álcool, seja de bebidas alcoólicas e não só, e outros tipos de bebida, outros tipos de droga, como disse aqui a diretora, que as pessoas não conseguem diferenciar, acham que uma bebida álcool não é normal. Dizem que o vinho da palma não tem álcool, também tem álcool, contém álcool. As mulheres grávidas bebem. São os filhos que nascem com problema, não conseguem estudar bem, não conseguem assimilar, porque ele tem um sistema nervoso todo destruído. É isso que nós vemos, que a criança depois começa a beber numa determinada altura, porque pronto, isso vai geneticamente isso vai acompanhando, porque os pais vão bebendo, fazem os filhos alcoolizados, tudo isso. Então, nasce uma criança com problema. Essa criança, ao desenvolver, vai ter problema de assimilação em relação a uma outra criança em que os pais não consomem álcool. Por isso, o estudo foi feito e há resultado desses estudos. Então, temos uma população degradada, não tem receio de dizer, uma população doente. Somos muito pequenos e muito pouco para termos uma grande parte da população dizimada com álcool. É vergonhoso, temos que despertar os pais encarregados de educação, os vizinhos, os familiares, toda a gente. Vamos cuidar de nós, vamos gostar de nós mais. Gostar de nós, eu vejo que as pessoas estão de pé, mas não gostam de si. Então, se gostassem de si, teriam mais amor, porque não existe em muita pouca quantidade. Então, pessoas que preocupam com o outro, vamos preocupar com a nossa sociedade, vamos preocupar com gente nossa, vamos preocupar com tudo aquilo que é o ser, porque tudo aquilo que é álcool e outras substâncias traz consequências graves para dentro da nossa casa. É só ter uma família doente, mas ter uma família perturbada para o outro que está pouco bom ser que vão sempre incomodá-lo. Ele não vai ter paz, porque ele está bem, ele escolheu um caminho diferente ao outro, mas vão lhe incomodar porque ele agora está em condições de dar uma mão. Mas quando ele vai dar lá, vai começar a aconselhar, as pessoas não vão seguir o aconselhamento dele. É isso que nós estamos a deparar e ver na nossa sociedade. A sociedade está doente. Então, é um alerta, estamos aqui que é para alertar a população que não estamos bem, que a bebida alcoólica leva e tem estado a dizimar o povo de Santo Tomé e Príncipe. Então, o povo tem que alertar que o vinho foi feito, as bebidas foram feitas. Eu disse na semana passada que a prateleira estará sempre cheia. Nós é que vamos, e o dono do quiosque, o dono da loja, logo de manhã, a primeira compra que ele faz, ele vai repor as garrafas. E os nossos olhos, com os olhos de tubarão, quando vê as garrafas, vamos dizer, a garrafa não vai terminar nessa prateleira, e quando nós notamos, é a nossa saúde que vai terminar e a garrafa vai estar sempre. Sempre houve a genebra, sempre houve bagaceira. Eu mesmo, garoto, quando era menino, na loja sempre garrafas de bebida. Em tempos de crise sempre houve bebidas. Bebida nunca vai parar, nunca vai entrar em crise. Vão inventar sempre, o homem sempre inventa bebida. Pode não haver comida, arroz, farinha, não sei o quê, mas a bebida haverá sempre, porque vai-se fabricar bebida e coisa. Agora, nós é que temos que consciencializar-se, dizer que isso não é o ideal, não é o preferido. Pode-se muito bem beber um copo, pronto, bebeu, acompanhou o alimento, mas não é todos os dias está com o copo na mão, bebendo aquilo que ele nem sabe que ele está bebendo. E qual é a consequência para quem? Desastrosa para quem? A família, os vizinhos, quem está de perto, o Estado, a sociedade inteira. Então, sofre quando você tem um vizinho que tem problema, você não dorme, é barulho, é guerra, é conflito. Então, é isso que nós temos, é música alta, porque a festa todo dia de semana ao incômodo, a vizinhança não tem paz, por causa do quê? O dito diabo álcool. Então, vamos para o stop, diminuir um bocadinho, consciencializar um pouco. É este o meu ponto de vista, é esta a minha preocupação para com o meu povo.
Agora vamos começar um pouquinho assim com a Bruna e também a Rita. Bruna, o que é a ELPO? Ou melhor, para quem não conhece a ELPO, nunca ouviu falar, em poucas palavras, o que a ELPO tem feito em São Tomé? Boa noite a todos os que nos estão a seguir e, antes de mais, agradecer também o convite a nós para representarmos também a ELPO e o trabalho que nós temos desenvolvido ao longo destes anos. Estamos em São Tomé e Príncipe desde 2012, a trabalhar principalmente na área da educação e da saúde, mais concretamente na área da nutrição. Neste momento, nos últimos anos, a ELPO tem-se aproximado também um bocadinho desta problemática do alcoolismo, porque em muitas das consultas de nutrição, as crianças que nos chegam às consultas, muitos dos problemas associados à desnutrição deve-se ao consumo das bebidas alcoólicas logo por parte das mães durante a gravidez ou na amamentação. E então, devido a esse motivo, nós também fomos desenhando alguns projetos para trabalhar esta problemática. Então agora, desde o início deste ano, nós temos o programa Vida Sem Álcool, que é um projeto que estamos a implementar a nível nacional, em parceria com o Ministério da Saúde, através também do Instituto da Droga e Toxicodependência, e agradecemos à Cooperação Portuguesa e à Unicef que estão a financiar também este projeto ao longo dos próximos 2 anos. A ELPO iniciou também o trabalho nesta temática em 2019, 2020 com o projeto POP-MIS, em que fizemos um trabalho de diagnóstico a nível de consumo de bebidas alcoólicas na população materno-infantil e também determinámos o teor alcoólico do vinho da Palma. Já falámos aqui muito desta famosa bebida em São Tomé. E realmente fazia sentido perceber se tem álcool, se não tem álcool, quanto de álcool é que tem, não é? Porque depois há a diferença, o vinho da Palma doce, o vinho da Palma rijo. E então nesse projeto, com uma equipa do CIAT, daqui também em São Tomé, fizemos a análise do vinho da Palma, recolhemos várias amostras e realmente o vinho da Palma, mesmo doce, tem álcool. Logo no momento da extração da palmeira tem entre 2% a 4% de álcool. É pouco, mas já tem as suas consequências, não é? E depois ao longo do tempo vai fermentando e depois não ultrapassa os 7% de álcool. Ainda assim é muito semelhante a uma cerveja, ali em determinado momento o teor alcoólico é muito semelhante à cerveja. Pronto, fruto desse projeto, nós então implementámos um projeto piloto no distrito de Cauê, que também quem nos foi acompanhando o nosso trabalho, e o trabalho do IDT, sabe que estivemos em Cauê a tentar fazer um trabalho mais de intervenção nas comunidades e realmente teve resultados muito positivos e outros distritos foram também solicitando a nossa presença, muito a nível de sensibilização nas escolas, muito a nível de prevenção, não é? E por isso nós candidatámos agora ao programa Vida Sem Álcool para realmente estar a nível nacional, porque pronto, não é um problema só de Cauê, não é um problema também só de São Tomé e Príncipe, sabemos que é um flagelo a nível mundial e por isso a ELPO quis apostar na prevenção também desta problemática. E pronto, temos estado assim muito ligados ao IDT, a quem agradecemos muito também toda a colaboração. Tem sido muito gratificante este trabalho e muito a nível de prevenção. Realmente, como a doutora Lei estava a dizer, em São Tomé e Príncipe não há assim não há recursos, não há estrutura para tratar este tipo de problemas, estas dependências graves. O único serviço que temos é o serviço de psiquiatria no Hospital Central, que pode dar a resposta também dentro dos recursos que tem. Não temos uma unidade de alcoologia, não temos uma clínica de reabilitação, não é, de desintoxicação, e por isso temos mesmo que apostar na prevenção para que esses casos não evoluam ao ponto de causar tanto sofrimento, de dependência grave, não é? E então este trabalho de prevenção tem sido muito a nível das escolas, como a doutora Nilza disse, muito de formação e capacitação dos profissionais de saúde, profissionais do setor social. Agora neste novo programa também apostamos em profissionais de educação, porque lá está, as escolas têm sofrido bastante com estes comportamentos aditivos e por isso também é importante os professores
estarem mais informados, porque são os professores depois que estão diariamente com os alunos, ou seja, nós somos pequenos para este universo de São Tomé e Príncipe, então nós temos que apostar também nas pessoas que diariamente estão com os jovens, com os adolescentes, para que a mensagem vá passando, não é? E então temos apostado muito nesta prevenção de profissionais, através também do CICAD, que é o nosso parceiro que trabalha este tipo de comportamentos aditivos, que pertence ao Ministério da Saúde em Portugal, e que também nos tem dado este apoio técnico. E depois, a nível de comunidade e de acompanhamento das pessoas com problemas com álcool, mais a nível das unidades de saúde, nós também queremos proporcionar, principalmente a nível de consulta de psicologia, este acompanhamento de mulheres para tratar estes problemas com álcool. Eu digo mulheres porque realmente tínhamos também limitar, não podemos chegar a toda a gente, mas claro que isto é uma problemática que consequências é tanto no homem como na mulher, não é? Às vezes nas formações e também a nível de comunicação nós também temos apostado em comunicar, seja através de rádio, televisão, distribuição de cartazes. No ano passado também tivemos o primeiro fórum dos problemas ligados ao álcool, também foi uma forma de chamar a atenção das autoridades, não é, para esta preocupação em relação ao alcoolismo e para que nós sozinhos não conseguimos mudar este problema, não é? E é uma problemática que mudar de comportamentos demora muito tempo, não é? Em 2 anos, 3 anos, é preciso batalhar durante muito tempo para se ver alguma mudança. E principalmente quando vê-se pessoas que levaram uma vida toda a consumir o álcool e a deixar. Exato. Daí a importância também de apostar nos jovens, não é? Porque às vezes mudar essas crenças, esses hábitos também nas pessoas que já levam uma vida de consumo é mais complicado. Então, os jovens que ainda estão mais flexíveis, não é? Tentar também pegar neles e sensibilizá-los para que seja uma geração futura com comportamentos também mais saudáveis. Às vezes perguntam, então, mas para consumir, porque não, é o que dizemos, nós não temos nada contra o álcool, não é? Nós queremos promover a saúde, principalmente das mulheres, grávidas, das crianças. Então, como a doutora Aleixo muito bem também falou, o álcool não vai acabar e nós também não é esse o nosso papel, não queremos acabar com o álcool, mas que as pessoas tenham consciência também das consequências que traz e que saibam beber com moderação, não é? E a propósito disso da moderação, às vezes perguntam, então, mas qual é a quantidade que eu posso beber para não ter problema para a minha saúde? E pronto, hoje em dia a Organização Mundial de Saúde também deixa muito claro que nós não podemos definir um valor mínimo de que se pode beber, porque nós somos todos diferentes, homem, mulher é diferente, temos o metabolismo, né, a forma de processar as substâncias também diferente, doenças também diferentes, algumas pessoas já têm algumas doenças crónicas, não é? Então, idades diferentes, não sei, somos todos diferentes, então é impossível estabelecer uma quantidade mínima de que não há risco, há sempre risco. Então nós batalhamos muito nisto nas nossas formações, há sempre risco associado ao consumo das bebidas alcoólicas. Claro que a OMS também define muito bem que há um consumo de baixo risco e aí está muito bem definido que 2 unidades para o homem, 1 unidade para a mulher, saudável. 2 unidades quando... 2 unidades, quando digo 2 unidades Copo. é porque, exato, ou estamos a falar de 2 cervejas, okay. Ou então 2 copos de vinho tinto, ou então 2, como é que chamam a cacharamba? Cálice de cacharamba, não é? Então não podemos trocar os copos, não vale colocar a cacharamba no copo de vinho tinto, não é? Por isso é que cada copo é servido, cada bebida é servida no seu copo, não é? Então por isso é que também se estabeleceu essas unidades padrão, não é? Portanto, cerveja no seu copo de cerveja, dá para entender, não é? Dá. E porquê a diferença entre homem e mulher? Também não queremos criar nenhuma guerra de géneros, não é?
não é o homem que é mais forte que a mulher, nem nada, não tem nada a ver com isso, é que também somos muito diferentes na nossa composição, não é? Realmente a mulher, em termos de gordura corporal, de quantidade de água, é diferente do homem, e há uma substância, uma enzima que ajuda a degradar, a eliminar o álcool, e a mulher tem essa substância em menor quantidade. Então, daí que bebendo a mesma quantidade de bebida, a mulher mais rapidamente atinge níveis de álcool no sangue superiores ao homem. E por isso se distingue que para o homem 2 unidades, para a mulher 1. E não é todos os dias, não é? Portanto, já estou aqui a exigir muito, não é? Agora as pessoas ficam assustadas. Muito. Mas é para nós termos noção, porque às vezes, beber moderadamente. Mas o que é moderado para mim não é moderado para o outro, não é? Então teve que se padronizar desta forma. Mas claro que sabemos que há gente que consegue beber bastante, não é? Mas que não é o aconselhável. Exato. Eu vou prosseguir com você, Rita. Aqui a Bruna falou de muitos pontos que eu gostaria que você também desenvolvesse como nutricionista, que todas as quantidades fazem mal. A Bruna aqui já disse que para homem uma quantidade, para mulher outra quantidade. Mas beber todos os dias alguma quantidade pequena, será que faz mal? Sim, antes de mais, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Sim, ou seja, eu subscrevo o que a Bruna disse. Nós, neste momento, vamos quantificar a quantidade de álcool que é aconselhado a alguém consumir. Porquê? Porque o álcool é uma substância tóxica e, portanto, é uma droga. E, portanto, é como o tabaco, é como outros tipos de drogas. Portanto, qualquer quantidade que seja que a pessoa consome vai causar dano. E por isso nós não conseguimos aconselhar o consumo de álcool de uma bebida ou de 2 bebidas ou de 3 bebidas por dia, como por exemplo aconselhamos o consumo de água, não é? Porque a água é uma substância que não é prejudicial à saúde, e por isso nós neste momento não dá para sugerirmos ok, tudo bem, então vá, bebam um copo de vinho todos os dias, não faz mal, não pense mais nisso. Porque não é verdade, ou seja, um consumo, uma pessoa que bebe um copo de vinho todos os dias vai ter consequências diferentes de uma pessoa que bebe um copo de vinho uma vez por mês ou que bebe um copo de vinho uma vez por semana. E, portanto, tal como a Bruna disse, mesmo do ponto de vista nutricional, mesmo do ponto de vista da composição das bebidas alcoólicas, podem ter outras substâncias, mas tendo o álcool, vão ser sempre prejudiciais à saúde. Eu também gostaria que falasse um bocadinho acerca das consequências do álcool para as mães, para as grávidas e também para as mães que amamentam e também para os bebés também, depois que nascem e começam a consumir o álcool. Sim, o álcool, quando uma grávida ou uma mãe que está a amamentar consome bebidas alcoólicas, está, portanto, a ingerir álcool. E tudo o que a mãe come, tudo o que a mãe bebe, passa para o bebê. E, portanto, durante a gravidez, o álcool ingerido passa para o bebê e vai provocar problemas no seu desenvolvimento. E isto é grave porquê? Porque são crianças que podem vir a nascer com problemas físicos e mentais graves. São crianças que podem, inclusive, nascer com aquilo que nós chamamos de síndrome de alcoólico fetal. Que são efetivamente crianças que vão ter uma capacidade cognitiva, uma capacidade mental diminuída, vão ter problemas físicos, depois, claro, a gravidade destes problemas vai depender sempre do consumo que a mãe fez durante a gravidez. Por isso é que seja um consumo, mesmo mínimo que seja, pode provocar alguma alteração no desenvolvimento do bebê enquanto está na barriga da mãe. Por isso é que o consumo de álcool não é aconselhado. Durante a amamentação, a mesma coisa, ou seja, tudo o que a mãe come, tudo o que a mãe bebe, passa através do leite. E durante os 6 meses de vida, dos primeiros 6 meses de vida do bebê, o bebê deve mamar. O aleitamento materno exclusivo deve ser prioridade.
E por isso é o único alimento que o bebê tem. E portanto, se a mãe beber álcool, o álcool vai passar para o bebê. E novamente, até pode ser um bebê que nasceu saudável porque a mãe não consumiu álcool durante a gravidez, mas como a mãe está a consumir álcool enquanto está a amamentar, essa criança pode vir posteriormente a ter problemas de aprendizagem, concentração da escola, tal como a doutora Aleixo já disse, e também aqui a questão da desnutrição. Portanto, vão ser sempre crianças que vão ser mais pequeninas, vão ser mais magrinhas, e, portanto, o consumo de álcool durante a gravidez e durante a amamentação não é mesmo aconselhado, porque prejudica mesmo o bebê, e o que nós temos de ter em consideração é que é algo que é 100% evitável. Ou seja, se a mãe não beber álcool, a criança não vai ter problemas associados ao álcool. Rita, tem mães que, por exemplo, tem alguma atividade, elas já retiram leite para o bebê poder tomar e depois de uma certa distância de hora, digamos assim, ela volta a amamentar. Também tem consequências? Efetivamente, nós como o doutor Aleixo disse, não é? O álcool tem tempo de vida dentro do nosso organismo. E quando uma mãe está a amamentar, efetivamente, se nós tivermos um mecanismo para conseguir extrair o leite, se a mãe bebe álcool e se extrair esse leite, efetivamente, e se passou as horas suficientes para o álcool estar livre do organismo, efetivamente não há problema para o bebê. No entanto, novamente, não vai ser bom para a saúde da mãe. E, portanto, independentemente de não passar para o bebê, o álcool vai sempre fazer mal à saúde da mãe. E o estado de saúde da mãe vai sempre influenciar o estado da saúde do bebê. E por isso é que, mesmo existindo essa possibilidade de deitar o leite fora quando bebemos álcool, nós não aconselhamos, porque vai ser sempre prejudicial para a mãe. Rita, culturalmente aqui no nosso país, as mulheres depois de darem à luz, as mais velhas, as mães, as avós, aconselham-nas a beberem vinho tinto como forma de repor o sangue. Também não é aconselhável? Não é aconselhável, porque já ouvi falar muito dessa crença e desse mito. Acredito que esteja associado ao facto do vinho tinto ter uma cor muito parecida ao sangue, não é? Mas não é aconselhado, novamente, porque o vinho tinto tem um grande teor de álcool e, portanto, a mulher, quando dá à luz, depois o que precisa é de comer de forma equilibrada, ou seja, comer todos os grupos de alimentos, todo o tipo de alimentos, beber água, para conseguir repor e para conseguir equilibrar novamente o seu estado nutricional e aquele período depois de dar à luz, não é? Que é um período grande de desgaste para a mulher, e o álcool, ou seja, o vinho tinto, não vai ajudar à recuperação da mulher, porque tem álcool e, portanto, o álcool vai ser sempre prejudicial e pode ser bastante grave tanto para a mulher e, novamente, como para o bebê, porque se o bebê vai mamar, vai estar a beber álcool. Então, o vinho tinto e o sangue não têm nenhuma relação? Não tem só cor. Só cor. Só cor. Não há nenhuma relação entre o vinho tinto e o sangue. Vou só acrescentar que uma colega do IDT costuma dar um exemplo que é muito prático e as pessoas captam bem a mensagem, que é quando nós temos uma criança em que o médico diz que está com anemia, que tem sangue fraco, né, que precisa de repor sangue, o médico também não diz para ir beber vinho tinto, não é? E aí o caso também é o mesmo, também temos uma criança com anemia para repor sangue e não vamos oferecer vinho tinto à criança, não é? Então, porquê é que para repor sangue que perdeu no parto tem que beber vinho tinto? Eu sei que, pronto, as nossas avós, e isto são crenças e mitos que não existem também só aqui em São Tomé e Príncipe, noutras partes do mundo, mas, pronto, as nossas avós acreditavam muito nisto e viam um benefício disso, mas hoje em dia nós já temos acesso a muito mais conhecimento, a mais estudos, felizmente, e sabe-se que realmente não traz benefício para a saúde, assim como que o vinho da palma ou a cerveja ajuda na subida do leite, não é? Para a criança amamentar, para ter mais leite, que deve beber vinho da palma ou cerveja.
Pronto, a verdade é que a consequência é muito pior, não é? Mesmo que a mulher sinta, por alguma razão, essa subida do leite associada ao vinho da palma, pronto, a verdade é que esse consumo depois vai ser muito prejudicial para a criança. Pronto, também há pessoas que dizem, mas eu criei todos os meus filhos assim, são todos normais, ninguém teve problema. Pronto, depois isto também varia de pessoa para pessoa, da quantidade que se ingeriu, depende de muitos fatores, não é? E às vezes, como a Rita também estava a dizer, às vezes as consequências não são assim visíveis, não é? Realmente crianças têm um síndrome alcoólico fetal muito marcado, com características na face, não é? Físicas. Outras, esse síndrome manifesta só a nível cognitivo, não é? Do desenvolvimento cerebral. E essas consequências depois às vezes são visíveis no período escolar, quando a criança está na aula, não consegue concentrar, não consegue aprender. Muitas vezes são aquelas crianças que acabam por sofrer muito dos colegas e dos professores, porque aquela criança é burra, não vale a pena, não é? Mas isso, se formos a ver, se calhar tem a ver com o consumo de álcool ainda por parte da mãe na gravidez, só que depois já passaram tantos anos que já não associamos a isso. Rita, um outro ponto também, por exemplo, aqui também nós temos os nossos medicamentos tradicionais, bebida quente com algumas cascas também. Será que as cascas fazem acabar com o álcool existente naquelas bebidas? Não. Não. A utilização de cascas ou de folhas para outros fins medicinais, efetivamente, pode fazer sentido para a eliminação do álcool. Não, o álcool, ou seja, o uso das folhas para eliminar álcool, o teor de álcool das bebidas, isso não acontece, ou seja, não é para eu beber uma cerveja e pôr lá umas folhas que vai eliminar. Efetivamente, o álcool pode ser evaporado quando é colocado a altas temperaturas, mas a verdade é que são poucas quantidades de álcool que se evaporam, não é o álcool na sua totalidade. Dr. Aleixo Pires, o ponto que eu levantei é porque aqui nós temos alguns remédios que as nossas mamães fazem para dor de barriga ou para alguma outra coisa e sempre colocam cascas e bebidas quentes. Então, e as crianças, é como se elas habituassem àquilo. Sempre fingem que estão com dores de barriga, por exemplo, que é para as mães poderem dar aquele remédio. Bom, é um problema que eu assisto sempre e eu logo deteto essas crianças em termos de comportamento. São medicamentos que dizem até contra. Sim, contra. É contra, porque para dor de barriga não fazem isso, fazem alguns medicamentos, algumas folhas, como mastruço, flor de mamão-homem, alho, casca de limão, artemisia. Então, faz-se uma infusão e um tipo de um chá e realmente o ascar sai. Eu até aconselho, porque há crianças que o albendazol não ajuda, nem bemendazol, fazendo essa infusão, tomar uma xícara, de manhã em jejum, outra noite, pronto, vai libertando o ascar em grande quantidade. Agora, o que é que se dá às avós? Não? São contras. Embebiram na bebida alcoólica, no álcool, às segundas e sextas-feiras. Há crianças de 12, 13 meses, quase 18 meses, 19 meses, quando se vai, pelo menos, já vi várias vezes, o comportamento da criança, agressiva. Por quê? Aquilo, como tem álcool, destrói o sistema nervoso que ainda nem sequer desenvolveu. Uma criança dessa idade, 2 anos, agressiva, a expressar, e a mãe está aqui como motivo numa cativeira e que a mãe tem que satisfazer o que ele dita. Eu logo noto, eu disse, essa criança está sendo drogada. E eles vieram com cara de parva, é a avó dele, segunda e sextas-feiras, porque é contra o feiticeiro para não ser coisa. São crianças que são agressivas e depois não conseguem estudar. Não são bem vistos na sociedade. Se o professor faz a pergunta, ele põe de pé, ele começa só a tremura, nervo, só acaba em confusão, luta nas escolas. E logo de imediato, quando as crianças estão no serviço de pediatria, lá pronto, eu vejo em Águas onde eu estou, eu noto o comportamento do bebê. É muito ativo, muito agressivo, brinca, vai daí, diz, tem medicamento. Eu chamo, essa criança está drogada. E elas confirmam. Não houve um caso que disseram que não. Porque eles não vêm dizer, eu que deteto e vejo
o termo, como a criança está girando, movimenta, vai daqui, corre, quase não tem sono, é uma movimentação desde manhã até a noite. Uma proativa criança. Está drogada essa criança. Está drogada. Que com esses medicamentos que fazem. E elas habituam também a beber isso. E daqui já estão habituados. Vão habituando, vai bebendo, então já começou a dar essas pequenas drogazinhas, um copinho, um bocadinho, e vão sozinhos, trepam aí a coisa quando não estão, e bebem e ficam aí todos alcoolizados. E são levados para a gente estar fazendo uma infusão aí com soros, com furasanidas, porque a criança bebeu. Às vezes bebem sozinho, porque quando o adulto não está, elas pegam aí. A dose é grande e temos vários casos disso. E de manhã acordam, já estão bem, pronto, e caminham-se. Urinam e despedem-se e vão-se embora. Ou vão continuar a tarefa, feita por o quê? Adultos. É questão de ignorância. Sim, sim. E para você, caro telespectador que está nos acompanhando, já sabe que o nosso programa é interativo. Você também poderá ligar para nós e colocar assim as suas dúvidas e inquietações. Nilza, como o doutor Aleixo Pires aqui referiu, as mães, principalmente, elas dão esses tipos de bebidas inocentemente. E durante as campanhas que faz no terreno, depara com situações desse gênero? Diversas vezes, nós já deparamos mães a da criança bebida alcoólica, cacharamba, e quando nós apelamos a essas mães, a mãe diz, a criança já está habituada. E isso deixa-nos em choque, porque quando a mãe diz que a criança já está habituada, é a noção que ela não tem noção, já que ela não tem noção das consequências dessa cacharamba que tem dado para a criança. Porque o fato de que a criança não ficar doente de imediato, ela acha que é normal. E pior é quando nós, na semana passada, no mês passado, tivemos Santa Catarina, fui para a escola Santa Catarina fazer campanha de sensibilização, fomos almoçar num espaço onde fazia comida, e nesse espaço vende o vinho da Palma. E a mãe que vende vinho da Palma tem um menino tem 2 anos, mais ou menos isso, mais disso não, 2 anos e pouco. O menino estava a chorar tão agressivamente que ele quer alguma coisa. Só que nossa presença, quando nós sempre fomos para a escola fazer campanha de sensibilização para as crianças, que é para evitar o consumo de bebidas alcoólicas, dizendo as consequências, e lá falando naquele meio também para as pessoas também o consumo, as consequências de bebidas alcoólicas, a mãe percebeu que ela estava no erro. E ela não deu o menino vir na palma, o menino estava a chorar agressivamente, que ela quer, que ele quer. E o outro colega estava lá, o senhor, ele disse, nós perguntamos por que o menino está chorando tanto assim. O senhor ao lado responde, sim, ele está chorando porque ele quer vir da palma. Quer dizer que a mãe já está toda vir da palma, que ele, naquele momento, estava chorando tão aflito que ele queria, que meu colega disse, se a senhora desse menino vir da palma aqui, ele leva a senhora para baixo. A senhora não tem noção do que a senhora está fazendo com esse menino. Aqui só não dá, a nossa mãe só não dá. Mas o menino estava chorando tão agressivamente que ele queria puxar a mãe, como o doutor Leste disse. A criança fica agressiva. Mãe perdeu o controle, não sabe o que fazer com a criança. E daquela idade. E esse menino, se está sozinho em casa, se a mãe não estiver em casa, que ele vai tomar bebê, porque ela está habituada. Ela não tem noção das consequências disso. É por isso que, como eu sempre digo, que nenhuma mãe quer mal para seu filho. Quando a mãe dá bebê alcoólica à criança, eu acredito sempre sim que ela não tem noção das consequências. Por isso que o nosso trabalho no terreno é apelar as mães a não darem bebida alcoólica à criança, nem que seja um gole sequer. Porque mesmo esse um gole de bebida alcoólica irá fazer mal à criança. Ela se dá com dor de barriga, leva para o centro de saúde mais próximo. Evita dar bebida alcoólica, remédio com bebida alcoólica, porque pode causar danos à criança. Eu, como disse aqui a Bruna e a outra colega, que essas consequências nem sempre são visíveis. Irá surgir no decorrer do seu desenvolvimento. Porque muitas mães dizem, eu tive primeiro filho, segundo, terceiro filho, eu sempre bebi, eu sempre desmamei de bebida alcoólica, porque a mãe tem hábito de quando desmama bebê, dá o vinho da palma para a criança dormir durante a noite, dá o vinho tinto com açúcar, água com açúcar para a criança dormir durante a noite, que é para não chorar, para não incomodar, até a criança apanhar o hábito de dormir sem comer durante a noite. Isso leva com a criança ficar mais tarde, ter consequências gravíssimas. E as mães dizem, já tive 2 primeiros partos, eu sempre fiz isso, a mãe que não está doente nunca ficou doente. E realmente nunca ficou doente, mas essas consequências geralmente não são visíveis, elas virão depois. É como os outros, a criança fica tão agressiva na escola, nós já fomos para várias escolas, que nós encontramos alunos tão agressivos na escola que a professora não sabia o que fazer com o menino. O menino estava tão agressivo, agredia a professora, a criança de primária. E a mãe disse, a pessoa disse, menino aqui, ele bebe cacharamba porque os pais fabricam cacharamba, por isso que ele é assim. Por isso,
Nós apelamos sempre aos pais, evitem de dar esse primeiro gole de bebida alcoólica para a criança, porque é prejudicial à criança. As consequências não são visíveis, sim, não te depara, mas futuramente as crianças irão desenvolver essas consequências e nós temos que ter em conta que a criança é o futuro do país. Se começam logo já a dar à criança bebida alcoólica, elas quando crescerem não serão pessoas saudáveis. E o país não precisa de pessoas doentes, nós queremos pessoas saudáveis. Quando nós falamos aos jovens na escola, nós queremos que o futuro do país, que eles que estão agora a crescer, que seja uma geração diferente dessa que existe agora. Perfeitamente, Nilza. Temos alguém em linha. Alô, sim, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer de conversar? Edgar? Edgar Nascimento. Fala de onde, Edgar? Qual é a sua pergunta? A minha preocupação é a seguinte. Tendo em conta que já sabemos que o álcool é prejudicial à saúde, né? Pensando que temos muita cultura, crenças, né? E a questão de quando uma mulher dá a luz, o sangue deve 2021. Mas, tendo em conta que não é especialista, o que o doutor, primeiro, assim, recomendava para que as mães pudessem repor esse sangue que lhes perdeu. É uma questão. Depois, a outra é a seguinte. Qual é o impacto do álcool com as crianças que como dizer, já levam uma vida de assim sempre, já na nascença, digamos assim. Então, Edgar... Não sei se a pergunta, não sei se entender. Sim, perfeitamente. Obrigada pelas perguntas e também pela participação. Continuação de boa noite. Ok, obrigado. Não sei se a Rita gostaria de responder. Já respondeu, sim. Sendo repetitiva, mas pronto, sim. Tendo em conta que as mães perdem muito sangue durante o parto, o que é que elas podem fazer para repor aquele sangue perdido? Há também uma informação importante que é o nosso corpo é fantástico. E, portanto, quando uma mulher dá à luz e durante o parto e após o parto, se for um parto sem complicações, se for, portanto, um parto normal, o próprio organismo já tem uma grande capacidade de conseguir recuperar do parto e das horas que a mulher esteve em parto. Portanto, aqui... ou se existir uma grande perda de sangue durante o parto, portanto estamos a falar aqui em casos de hemorragia por outro motivo, existem, portanto, as transfusões de sangue para se conseguir recuperar o sangue e, portanto, isso aí é uma terapêutica, não é? Do ponto de vista do que é que a própria mulher pode fazer, o que a mulher pode fazer após o parto, após umas horas após o parto, não é logo também imediatamente, começar a fazer a sua alimentação normal, hidratar-se, beber água. O vinho tinto não irá ajudar no desenvolvimento de mais sangue ou de conseguirmos ter mais sangue no corpo, não. O que a mulher tem que fazer após o parto é voltar a ter uma alimentação equilibrada, comer todos os grupos de alimentos que existem, hortícolas, carne, peixe, banana, fruta-pão, mandioca, tudo. E beber água, ou seja, isso sim vai ajudar a recuperação da mulher após o parto. Antes de respondermos à segunda pergunta, temos um próximo telespectador, ou telespectador em linha. Alô, sim, boa noite. Telespectador, boa noite. Infelizmente, nós perdemos assim um contacto. E a segunda pergunta, ele queria saber, para as crianças que consomem o álcool desde criança e durante um longo tempo, quais são as consequências que poderão advir. Mas também já falamos, já respondemos e
Sim, as consequências foi tantas consequências como a Bruna já disse e o Dr. Aleixo já disseram. São mais consequências durante a infância. As consequências depois são mais ao nível mental, são mais ao nível cognitivo. Vão ser crianças muito irrequietas, crianças que não param um segundo, crianças que na escola não vão conseguir estar sentadas, atentas ao que o professor está a dizer, vão ter problemas de concentração, vão ser crianças que vão ter mais dificuldade que as outras crianças a aprender, portanto vão demorar mais tempo a conseguir aprender e, portanto, as consequências aqui, quando o álcool acontece durante a infância, são mais a nível, portanto, mental, mais a nível cognitivo. Depois, claro, também como já foi dito aqui, existem sempre as consequências a longo prazo. Problemas de estômago, doenças do fígado, cancros, portanto, as tais doenças crónicas, não é? Vão sempre surgir se o consumo de álcool começar numa idade mais precoce. E temos assim o próximo telespectador em linha. Alô, sim, boa noite. Telespectador, boa noite. Parece que perdemos novamente o contacto. Pedimos que você possa, sim, retornar a ligação. A produção está a dizer que nós perdemos, infelizmente, o contacto. Rita, quais são alguns mitos em relação ao álcool? Já falamos de alguns. Ainda tem outros mitos? A Bruna já referiu aqui, portanto, da cerveja. Há um mito também que é importante, mas também que já falámos aqui, portanto, de darmos vinho da palma à criança, para a criança se acalmar ou para a criança ficar mais calma. Ou seja, isso é um mito, não é? A criança, efetivamente, pode ficar mais calma, pode ficar mais... por causa do efeito do álcool, não é? Mas isso não é bom, porque o álcool depois vai ter todos os outros problemas que nós já dissemos, também da subida do leite, ou seja, a cerveja e o vinho ajudarem na subida do leite. Temos o próximo telespectador em linha. Alô, sim, boa noite. Senhor. Uma criança que acabou da bebida. O que eu posso fazer no momento? Desculpa, nós não entendemos. Uma criança de 1 ano e antes a voz da bebida, o que eu posso fazer no momento para eliminar o álcool no organismo dela? Doutor Aleixo Pires, por favor. A mamãe nem se apresentou. Sim. A mãe nem sequer apresentou-se. Eu sei que a preocupação é enorme. A preocupação sua... Será que é esta criança que tem ao lado? É esta criança? Não? Não entendi. É esta criança que tens ao lado? Sim. Está irrequieta. Ela está irrequieta. É esta criança que tu tens ao lado? Sim. É preocupante. É procurar separar. A primeira coisa é separar, não deixar a avó ficar com a criança. Se já notou, se notou que a avó dá bebida à criança, é retirar de imediato a criança, retirar a criança, que a criança não deve ficar junto com a avó. É a primeira coisa. Depois seguir, procurar o centro de saúde, o médico, coisa, tem que seguir a criança para tomar algumas vitaminas, melhorar o sistema nervoso, porque a criança, se for essa criança, ela está irritada. O álcool já penetrou, está destruindo o sistema nervoso da criança. Então, separe a criança. Não permita que a avó fique com a criança, deixar a criança por muito tempo com a avó, só na sua presença. Sim, se caso viverem juntos, isso é que é o problema. Agora, se vives no distante, é melhor preocupar com a sua criança, não deixar ficar, porque o futuro da criança está comprometido. Essa criança não vai dar errado. Vai ser agressiva, acabamos aqui de falar, não vai assimilar na escola, não vai conseguir estudar, é só confusão, é luta, distúrbio, é guerra, é tudo isso que ela vai fazer. Por isso mesmo,
tens que preocupar com a tua criança. Levar para o médico, a primeira coisa. Separar da avó, não deixar a avó ficar com a bebê e levar para o médico, contar a história, de modo que o médico possa ajudar. Então, obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Doutor, aproveito assim para... Estamos a ser pressionados, é um tema bastante pertinente, mas infelizmente... Tá bom, é verdade que, pronto, esse tema é um grande tema que vai suscitar, está suscitando debate, que o tempo é muito pouco, é o país inteiro, por falta de energia provavelmente não vai conseguir muita gente assistir, espero que a televisão possa repetir isso, reposição deste consultório médico, porque vemos um exemplo, pronto, eu quero agradecer a esta mãe que tive essa oportunidade de ligar, disse que a avó dá de beber o bebê, o ABP, não sei de que sexo, e ela nem sequer conseguiu apresentar-se devido à preocupação enorme que ela tem em relação à sua criança. Isso quer dizer que a criança passa noites sem dormir, é um exemplo prático que nós vimos cá no estúdio, e quer dizer que há mais exemplos disso. Mais uma vez dizer que o país não vai bem, nós não vamos bem, estamos a pensar só em álcool, porque provavelmente não temos água canalizada. Se tivéssemos a pensar em água canalizada para consumo, teríamos o problema resolvido, mas como não estamos a pensar em álcool, temos álcool passeando, andando, inundando todo o país, até criança, coitada inocente, estão sendo muitas delas afetadas. Quer dizer que vamos ter uma sociedade doente, já doente, e que estamos aqui para melhorar. Este programa está aqui, esse consultório médico vai convidar pessoas que trabalham com o público, porque viu-se que há necessidade de nós sairmos a alertar a população, alertar todos aqueles que são decisores que a situação não vai bem, que o país não vai bem, porque o álcool está tomando conta dessas duas pequenas ilhas, e que dentro de algum tempo não vamos ter pessoas para cuidar de nós, pessoas que venham trabalhar, a segurar o país, que o país está mesmo em risco, está em queda livre, por causa de não vamos ter pessoas com capacidade, tanto homens como mulheres, para servir o país, para trabalhar para o bem-estar do país, por causa da consequência do álcool. É isso que eu quero dizer, que vamos lutar, cada um fazendo a sua parte. Estou fazendo da minha parte, os colegas também fazendo da sua parte, aqueles que vieram também estão a fazer da sua parte. Então, vamos todos juntos, unidos, para ver se nós conseguimos inverter, porque o alerta já está. Vemos cada dia que passa nos cantos, nos becos, nos fucais do país, é só quitandas e quiosques com bebida alcoólica, e a criança que não sabe de nada também tem sido alvo. É muito triste, é muito penoso. Então vamos mudar, vamos tentar inverter a situação para nós salvarmos esses coitados inocentes e também os adolescentes também que são inocentes, porque o uso e o abuso de álcool tem sido excessivo para a nossa sociedade e com consequências negativas e graves para o desenvolvimento e a capacidade intelectual de cada um de nós. Obrigada, doutor Aleixo Pires. Rita, palavras finais, alguns segundinhos só. Algum conselho, principalmente, para... Sim, antes de mais queria agradecer novamente por ter estado aqui, e acho que a grande mensagem a passar, subscrevendo tudo o que o doutor Aleixo disse, é que o álcool é prejudicial à saúde. As crianças não devem beber álcool, os jovens não devem beber álcool, as mulheres grávidas não devem beber álcool, principalmente estes grupos. O álcool não deve ser mesmo consumido, nem em pouca quantidade. Na população adulta saudável, como a Bruna já disse, portanto, aqui a moderação depende de cada um, e por isso é aconselhar que o consumo seja o mínimo possível, mas que pelo menos nas crianças, nas grávidas e nos jovens, que este consumo seja Zero. Bruna? Também queria agradecer mais uma vez. Realmente é uma temática que podíamos ficar aqui muitas horas a falar, mas sobretudo apelar à colaboração de todos, como disse o Dr. Aleixo. É uma problemática que precisamos mesmo de estar todos unidos, mesmo a nível
das comunidades, muito este olhar pelo outro, porque às vezes temos uma pessoa dependente de bebida alcoólica e aí já é muito difícil a pessoa sair desse caminho, precisa mesmo da ajuda, sozinho ele não consegue sair dessa vida, não é? Então, estarmos atentos aos outros também para podermos identificar o mais precocemente possível este tipo de comportamentos, para encaminhar para os postos de saúde, para evitar que progrida para dependência grave. Nilza? Agradecer pela oportunidade de estarmos cá a falar sobre esse tema, que é um tema que, como a doutora disse, ainda tem muito para falar. Eu só queria, sempre que eu tenho oportunidade, sempre de apelar sempre quem é direito, que faça já urgentemente uma lei do álcool, porque nós precisamos sim diminuir o acesso ao álcool à população, principalmente aos jovens. Como eu disse no princípio, o jovem é o futuro do país. E são eles a camada que estão agora a consumir bastante, fazendo misturas tão perigosas que possam comprometer a saúde deles e também a comprometer o futuro do país. Por isso, com o mais breve possível que façam a lei do álcool, para diminuir o acesso ao álcool, porque o álcool está com muito fácil acesso, isso tem causado muito mesmo um elevado consumo de bebidas alcoólicas a nível do país todo. E para lá também às pessoas adultas que façam bebida, o consumo com moderação, porque nós queremos um país de pessoas saudáveis e não pessoas doentes. Obrigada, e é desta forma que nós estamos a finalizar o nosso programa de hoje. Agradecemos a você pela preferência. O programa voltará na próxima semana. Até lá, continue na sintonia da televisão São Tomense.